Paz do Senhor, igreja, amém? Eu vou descer aqui para ficar mais perto de vocês. Estão me ouvindo bem? Amém. Então feche os seus olhos por mais um minuto. Senhor Jesus, nós te adoramos, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos suportado, Deus. Até aqui o Senhor tem nos conduzido. Que a Tua palavra, Senhor, venha falar profundamente aos nossos corações, Deus. Que o Senhor venha nos purificar, nos transformar, Deus. Deus, e que nesse momento, Pai, os Teus anjos estejam lutando por nós, batalhando por nós, para que os pássaros não venham roubar a semente que cai sobre o caminho. Pai, que sobre tudo aquilo, Deus, que nós estamos dizendo, falando, Deus, que venha mesmo alcançar o coração daquele que precisa. Senhor Jesus, que nós possamos estar diante do Senhor, com o coração quebrantado, contrito, pronto para receber, em nome de Jesus. Amém? É uma honra e uma imensa satisfação estar aqui com vocês essa noite. Amém? Eu já estive aqui em uma ocasião e eu acredito que na ocasião só fiquei no louvor, não foi? É a primeira vez que eu estou ministrando a palavra aqui. Eu vou me apresentar um pouco. Meu nome é Heiler, eu sou pastor lá na CIA Church, a comunidade internacional de adoradores, fica em Santa Maria, um pouquinho longinho. Hoje comigo está minha esposa, os meus filhos, né? E um casal de discípulos amado que nos acompanha essa noite, que é o Jacó e Evelyn. Oh, meu Deus, desculpa, quase que eu esqueço. Mas amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Essa é uma palavra que Deus fala muito no meu coração e eu queria compartilhar ela com vocês hoje. Lucas, a partir do capítulo 5. Vai lá para o verso 17. A palavra diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígio. Amém? Eu amo esse texto. Sabe, me chama muita atenção que essa é uma das raras vezes... Pode continuar, amigo. Essa é uma das raras vezes onde Jesus ele está pregando dentro de uma casa.
Quem conhece a vida e a história de Jesus sabe que o ministério dele era muito itinerante. Ele estava sempre nas ruas. Ele fazia uma série de milagres, sabe? Curava enfermos, paralíticos, pregava as suas parábolas, as suas verdades, e a multidão sempre acompanhava Jesus. Em determinado momento ele multiplica pães e peixes, e isso acaba atraindo muitas pessoas. Mas nessa ocasião, ela é especial porque Jesus estava dentro de uma casa. Essa casa era a casa de Simão. Nesse lugar, a sogra de Pedro estava doente. Nós não sabemos qual era a doença dela, mas sabíamos que ela estava com febre. Porque febre, na verdade, não é doença. Febre é sintoma de doença, certo? Então ela tinha um sintoma, ela estava sentindo um sintoma, eles não sabiam o que era. Jesus vai lá, cura a sogra e aproveita da ocasião e começa a ensinar. E ensinando, muitas pessoas vão ao encontro de Jesus. E sabe, a casa estava cheia. Muitas pessoas, a Bíblia fala que existiam pessoas ali até na porta, se espreitando para tentar pegar um pouquinho, um pedaço daquilo que Jesus estava fazendo. E isso é maravilhoso. Só que me chama a atenção que, sendo uma pregação de Jesus, que se trata de um conteúdo riquíssimo, quem sabe o tipo de coisa que Jesus poderia estar pregando lá, sabe, me chama a atenção que ninguém registrou o que ele estava pregando. O evangelista, ele não se detém em explicar o que Jesus estava falando. Ele só falou o que ele estava falando. E sabe, a teologia do evangelho, ela sempre foi muito simples. Muito simples. No evangelho, as mensagens de Jesus, elas são muito práticas. Consiste em você amar o seu próximo, orar pelos que te perseguem, sabe? Consiste em você andar 2 milhas, em você ser roubado e dar também a capa. Consiste em você, sabe, fechar a porta do teu quarto, no secreto, buscar o teu Deus, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensa. Você percebe que se tratam de coisas muito simples, muito práticas, e não tem tanto espaço para filosofia, assim, sabe, dentro daquilo que Jesus falava. A Bíblia sempre foi muito clara, muito direta. Os 10 mandamentos, a maior parte deles só tem 2 palavras. Não matarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Sabe, coisas muito pequenas, muito simples, que qualquer pessoa poderia compreender. Mas uma mensagem tão simples atraiu fariseus, saduceus, da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, nessa passagem. E quando o evangelista faz questão de separar dessa forma, ele está dando para você tipo níveis de patentes diferentes. Porque existiam os estudiosos, os religiosos da Galileia, mas existiam um pouco acima os estudiosos e os religiosos da Judeia, e lá em cima os estudiosos e religiosos de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que ficava dentro da Judeia. Ou seja, ela era uma cidade e tinha um estado maior. Mas Jerusalém era uma metrópole. Jerusalém era uma cidade grande. Pessoas do mundo inteiro vinham a Jerusalém para sacrificar e para conhecer o grande templo do rei Salomão, que foi levantado por Herodes nos dias de Jesus. Era a capital religiosa do mundo antigo, Jerusalém. E me chama a atenção, o que um estudioso lá de Jerusalém queria conversar ou ouvir de um teólogo lá das favelas da Galileia? Era esse o impacto e o poder da mensagem de Jesus. Ela alcançava lugares onde talvez a gente nem soubesse, porque era tão diferente, era tão inusitado, tão inédito, que a curiosidade das pessoas despertavam e buscavam Jesus. Há um texto que fala que até os gregos buscavam o conhecimento de Jesus, e muitos queriam ter contato com ele. E nesse episódio, que não foi registrado o que Jesus pregava, ele foi liturgicamente interrompido pela interferência de alguns homens que carregavam consigo um homem paralítico. E quando eles foram ao encontro de Jesus, eles perceberam que havia muitas pessoas e não tinham condição de eles levarem um tetraplégico à presença de Jesus. E naquele momento, a criatividade deles
fazem eles encontrar um caminho em um lugar que não era caminho. Quando você está disposto mesmo a salvar a vida de alguém, Deus ele vai colocando no seu coração uma criatividade espiritual que vai te fazer criar caminhos em lugares que normalmente não são caminhos. É por isso que Jesus andava sobre as águas, porque a água não é lugar para você andar, mas Jesus falou, eu vou criar um caminho em um lugar que não é caminho. Então ele foi andando sobre as águas e foi em direção aos seus discípulos. Jesus é mestre nisso, Jesus ele é mestre, sabe, me chama a atenção quanto Jesus, ele era eficiente na sua capacidade de ler e interpretar os ambientes onde ele estava inserido. Jesus conhecia o coração das pessoas, Jesus conhecia a mente das pessoas, conhecia a motivação das pessoas. E conhecendo a motivação das pessoas, ele não se vendia a qualquer tipo de benefício, seja de imagem, de status, de dinheiro, porque muito mais preocupado ele estava em agradar o coração de Deus do que agradar o coração dos homens. E sabe, Jesus não tem problema de ser interrompido por alguém que precisa. Talvez aqui no culto agora, estamos pregando, cantando, coisa maravilhosa. Se chega uma pessoa embriagada e começa a incomodar, talvez você não ache tão legal. Jesus ama bêbado em culto. Jesus adora. Ele gosta de pessoas atrapalhando. Ele gosta de coisas quebrando as regras. E quando ele vê, ele para o culto. Ele para o culto. Ele vê lá o paralítico descendo. Ele vira para o paralítico e fala assim, perdoados são os seus pecados. E é nesse ponto que eu buguei. Sabe, a minha mente... não, peraí, eu não entendi, Jesus. Eu vou ler de novo. Aí eu fui ler o texto de novo. E li o texto de novo. Falei, mas... não faz muito sentido. Porque é evidente que se do alto está descendo um paralítico, interrompendo o culto, e ele conhece a fama de Jesus que curava enfermos, o que aquele cara estava querendo era ser curado. Mas Jesus não menciona algo que ligue a cura dele de forma específica. Somente fala, perdoados são os seus pecados. Isso acontece porque Jesus responde a questão para não responder a pergunta. Porque a pergunta em si suscita a questão, mas a questão não é a pergunta. Ficou complicado, né? Jesus ignora a pergunta para responder a questão, porque a questão não é a pergunta, mas a pergunta suscita a questão. Ué, como assim perdoados são os seus pecados? Perdoados os pecados? E eles começaram a murmurar e a conversar entre si, a cochichar. Um tipo de gafe, aspas, aspas, que Jesus poderia estar cometendo ao falar daquela forma. Você ouviu o que ele disse? Você ouviu? Não, ele falou perdoar os pecados, mas ele não pode falar isso. Quem pode perdoar pecados? Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Ele não pode fazer isso. Só que eles falavam, ó, baixinho. Eles estavam cochichando entre si. E Jesus sabia disso. Ele pegou isso no ar e virou para eles e falou, o que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Ué, não estou entendendo. O que vocês estão pensando? Perdão? Ué, vocês acham que não pode perdoar, não? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um jogo aqui. Eu vou fazer o mais difícil e vocês vão perceber dessa forma que a missão de vocês é muito fácil. Vocês vão fazer muito fácil. Aí ele fala assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda. E ele se levantou e andou. Só que, sabe, olha só a forma que Jesus raciocina. Quando ele diz, para que o Filho do Homem, não, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele não está falando de si. É fácil confundir porque esse era um dos nomes de Jesus, um dos nomes proféticos de Jesus. Era Salomão que era chamado de o Filho do Homem. E de repente, quando eles usaram esse termo para se referir ao Messias, às vezes a gente pensa assim, não, se trata de Jesus. Então, para que saibais, que nós saibamos que Jesus tem o poder de perdoar pecados, não era isso que ele estava dizendo. Ele fala, para que o Filho do Homem, falando sobre nós, seres humanos, para que vocês saibam que o Filho do Homem, vocês, nós, temos poder de perdoar pecados. Aí ficou mais complicado, e é por isso que os fariseus falam assim, mas só Deus pode perdoar pecados. E eu queria lembrar vocês da parábola do filho pródigo. O filho pródigo
Ele pegou, gastou a sua fortuna lá com muitas coisas erradas. De repente ele se vê em uma situação de fome. Ele olha os porcos comendo algumas alfarrobas e ele tem desejo por aquilo que os porcos estão comendo. Então ele se liga, ele tem uma memória e fala assim: ei, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que isso aqui. Não, eu vou voltar para lá. Eu vou pedir perdão para ele. Então ele volta, no caminho ele encontra o pai, e ele fala assim: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu pequei contra você também. E eu sei o quão imperdoável é aquilo que eu fiz. E eu nem estou querendo algum tipo de benefício, não. Eu sei que eu fiz muito errado, muito mal. Eu não quero que você me receba como filho. Eu quero que você me receba, pelo menos, como um dos seus empregados. A forma que você trata os seus empregados é melhor do que a forma que o mundo trata os seus filhos. Eu prefiro ser um escravo seu do que ser um filho do mundo. Eu prefiro. E o pai nem deu conversa para o que aquele menino estava dizendo. Falou assim: não, meu filho, tá bom, entra aqui, pega a capa, pega o chinelo, dá um chinelo no pé desse menino, traz um anel e mata o boi cevado, porque o meu filho estava morto e hoje ele reviveu. Ele reviveu. Ou seja, sabe, o que Deus está falando é que as nossas ofensas, elas também prejudicam as outras pessoas. E isso quer dizer que o nosso perdão também tem participação na redenção dos nossos semelhantes. Nós temos participação. Não se trata simplesmente de Deus perdoar, se trata de você também perdoar. Não se trata só de você sentir-se perdoado por Deus, sabe? Se trata de você reparar os lugares onde você machucou, onde você feriu as pessoas. É por isso que em algum lugar da Bíblia a palavra fala que se você for dar a sua oferta, mas você tiver um problema com seu irmão, faz o seguinte: guarda lá, vai lá, resolve com seu irmão e depois vai para o altar e oferece a sua oferta. Porque para Deus, a forma que você faz as coisas importa. Você está entendendo? E até então os fariseus nunca tinham pensado dessa forma. E Jesus, ele rompe um ciclo de ódio e estabelece um novo mandamento a partir da sua visão. Assim, mas eu acho muito difícil, Jesus. É muito difícil, Jesus. Não é difícil não. Eu vou fazer o mais difícil. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou levanta-te e anda? Não, eu te digo, levanta-te e anda, para que vocês saibam que perdoar os pecados é perfeitamente possível. Perdoar quem nos feriu, perdoar quem nos machucou, é perfeitamente possível. Aí, naquele momento, os fariseus começam a não gostar desse tipo de pregação. Até porque eles usavam os pecados dos outros como trampolim da sua ascensão pessoal. Eles usavam os erros e defeitos dos outros para se mostrarem cada vez mais santos diante dos homens. É por isso que em algum lugar da Bíblia a palavra fala que havia um publicano e um fariseu orando, e o fariseu falava: ó Deus, graças te dou, meu pai, porque eu não sou como esse desgraçado, esse publicano. Oh Deus, que bom. E o publicano da mesma forma orava: ó Deus, sê propício a mim, porque eu sou pecador. E Jesus pergunta: quem desceu justificado para sua casa? O publicano ou o fariseu? O publicano. Porque na verdade não se trata de você pegar e inflar os erros alheios para parecer que a sua santidade é maior. Se trata de você ser santo e puro simplesmente. Se trata de você simplesmente não reparar no cisco do seu irmão, porque pode ser que tenha uma trave no seu olho. Jesus, ele rompeu um novo ciclo naquela manhã. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Cadê aquele copo bonito que estava aqui? Eita! Lucas, capítulo 8, a partir do verso 42, você vai ver uma história muito conhecida, que é a história da mulher que padecia de um fluxo sanguíneo. Essa mulher, ela gastou por 12 anos todos os seus haveres buscando um tratamento, buscando ali algum tipo de cura, e na verdade ela não melhorava, ela ia de mal a pior.
Até que houve um momento em que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que Jesus fazia curas, e curas quase impossíveis, parecidas com a de um paralítico, lá de Lucas capítulo 5. Então ela busca a Jesus e o encontra. E ela tem que tomar uma decisão difícil, porque havia uma multidão que fazia separação entre ela e Jesus, e ela teve que tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Você conhece a história, certo? Todo mundo veio para a escola bíblica dominical? Amém. Sabe, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse milagre, ele precisa ser enxergado por uma lente um pouco mais profunda do que a da cura em si. A gente precisa cavar um pouco mais fundo para entender a importância que ele tem no Evangelho. Porque na lei do Antigo Testamento, a lei que Moisés deixou para nós, havia alguns mandamentos relacionados à impureza das coisas. E a mulher, quando ela tinha ali uma dificuldade na sua região íntima, uma dificuldade menstrual mesmo, ela ficava reclusa até ela se recompor e é devolvida após esse prazo para sua vida normal. Vocês estão me entendendo? Acontece que quando a Bíblia fala que ela tinha um fluxo sanguíneo, a Bíblia está falando que ela tinha um problema no útero dela, um problema menstrual mesmo. E ela nunca conseguia parar de sangrar. Nunca. Sabe? E isso quer dizer que a condição dela a afastava dos demais. Para você ter uma ideia, nas escavações lá de Israel, eles percebem que em toda casa tinha um cômodo em particular, um cômodo específico, que era o cantinho da vergonha. A mulher, quando ficava menstruada, ela ia para lá e cumpria todos os dias da sua menstruação lá escondida. Aí depois que ela era devolvida para sua família, só depois. Porque quem tocasse uma mulher nessa condição, ele ficava impuro. E o castigo para quem ficasse impuro dessa forma era ficar um dia inteiro fora da cidade para se purificar da sua imundícia. E era uma lei sanitária que tinha muitos aspectos, né? Nós conhecemos mais por conta dos leprosos. Os leprosos eram assim. Existiam cidades leprosárias, onde esses leprosos iam, ficavam lá, porque eles não podiam ser tocados, eles não podiam ser abraçados, sabe? Por causa da sua condição. É tão interessante que os impuros, eles tinham que caminhar pela rua com algum instrumento que fizesse barulho para denunciar que eles eram impuros. Então eles estavam andando ali na cidade e eles diziam: eu sou impuro, eu sou impuro. Aí as pessoas, claro, e se afastavam para que a pessoa pudesse passar. Era sob essa condição, era essa condição que aquela mulher estava submetida. Fora que o pior de tudo se trata realmente de si. Porque todas as energias, as vitaminas, sei lá, tudo do corpo dela ali sumia. E ela tinha aquele aspecto cadavérico, sabe? A pessoa famélica mesmo, sabe? Era assim que as mulheres ficavam quando estavam nessa condição. Então, quando ela encontra Jesus, ela tem que tomar uma decisão muito arriscada. Porque se ela andasse diante de uma multidão e tocasse nas pessoas, todas aquelas pessoas ficariam impuras. Todas aquelas pessoas ficariam impuras. Sabe, tem um milagre em específico de Jesus que me chama a atenção, que é quando ele vai curar um leproso. Jesus vira para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Aí o leproso diz: se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão e tocando, disse: ser curado. E ele foi curado. Agora, olha só, o evangelista teve o cuidado de colocar o verbo lá, e tocando, ou seja, Jesus não podia ter tocado no leproso. Ele não podia, porque conforme a lei, agora Jesus estaria imundo. Só que não foi a lepra dele que contaminou Jesus, foi a pureza de Jesus que contaminou o leproso. Sabe, quando você toca em Jesus, as coisas mudam, porque na verdade é você que é transformado, não é ele. Os nossos pecados, os nossos erros, eles não interferem, eles não, sabe, Jesus não se sente ofendido por aquilo que somos. Ele deseja que nós o busquemos. Você está me entendendo? Sabe, existia inclusive um sacrifício especial que tinha na lei de Moisés, que o leproso deveria oferecer ao sacerdote
quando ele fosse purificado. E nunca ninguém tinha feito uso desse sacrifício. Ninguém nem entendia por que Moisés registrou essa parte. Ué, peraí, então um leproso, quando ele é curado, ele tem que oferecer um sacrifício, mas nunca um leproso tinha sido curado. No Antigo Testamento, a única pessoa que eu me lembro é Naamã. A única. E sabe, aquele leproso, eu queria que você imaginasse ele lá no sacerdote: opa, eu queria fazer meu sacrifício. Ele, sacrifício? De que? Não, é que eu fui curado de lepra. Ele, não, tu foi curado? Foi aqui, ó, pode olhar. Sabe, imagine na cabeça do sacerdote como seria processar essa informação. Seria muito difícil. Sabe, a mulher do fluxo sanguíneo, ela sabia que risco ela estava correndo, ela sabia. E é por isso que ela buscou ser curada de forma anônima. Vocês estão me ouvindo? Estou sentindo falta de uns amém, de uns glória a Deus aí, perdida. Ela sabia que estava correndo um risco, então ela fala: então eu vou buscá-lo secretamente. Ela vai, passa pela multidão, ela chega até Jesus e ela toca na orla do manto dele. E ela foi curada, e ela poderia ter só ido embora, e estava tudo certo. Acontece que Jesus parou. Ela toca na orla do manto de Jesus e ele para, ele, opa, alguém me tocou. E Pedro, como eu amo Pedro é legal demais. Ele fala: Jesus, é sacanagem, né? É claro que tá todo mundo te tocando, a multidão te aperta e você me diz: alguém me tocou? E Jesus fala: Pedro, alguém me tocou diferente, é porque eu senti de mim sair virtude, eu senti sair de mim poder, eu senti. E a mulher, percebendo que não podia mais se ocultar, ela declara tudo aquilo que a gente contou aqui no início. Não, eu era doente, eu tinha lá um fluxo sanguíneo, e eu ouvia o seu respeito e pensei: se eu tocar na orla do veste dele e tal. E sabe, imagina ela contando a história e a expressão de nojo da multidão que estava ao redor. Ai meu Deus, ela tocou em mim. Nossa, eu tinha tanta coisa para me resolver hoje à tarde, e agora eu vou ter que ficar lá do lado de fora da cidade para me purificar. Mas, tipo, ela foi curada. E ela foi curada em uma região que ninguém poderia averiguar. Da mesma forma que foi com o paralítico. Jesus vira para ele e falou assim: perdoados são os teus pecados. O perdão de pecado, ele é um milagre que acontece no coração. E eu não tenho como averiguar se você foi perdoado, porque eu não vejo o seu coração. A Bíblia diz que quem sonda e conhece o nosso coração é o Espírito Santo. É só Ele. É capaz de ter gente que ainda foi ser purificado lá de fora de uma coisa que não precisava, porque bastava crer que Jesus foi suficiente para tirar a mulher daquela situação. E sabe, Jesus naquele momento ele estava atendendo uma emergência. Jairo chega até Jesus e fala: Jesus, a minha filha, ela está quase morrendo, por favor, vai na minha casa, vai lá curar ela. E Jesus: claro, vamos sim. E no meio do caminho a mulher vai e toca em Jesus e ele para no atendimento de uma emergência. É como se você ligasse para o SAMU e de repente eles dessem uma pausa na padaria para comer uma coxinha. Sabe, Jesus, ele sabia o que ele ia fazer. Jesus, ele tem um senso de prioridade celestial, porque no céu mais vale um coração quebrantado e contrito do que a execução perfeita de um ministério. Ele falou: não, peraí, alguém me tocou, eu quero saber. Eu quero denunciar publicamente quem me tocou, porque quem me tocou me buscou no secreto. Quem me tocou me buscou no secreto. Eu quero publicizar essa pessoa. Eu preciso saber o nome dela. Porque quando você busca Deus no secreto, é Ele que te promove. É Ele quem fala quem você é para as multidões. É Ele. Ele falou: não, eu quero saber quem é. E é tão engraçado que no fluxo do milagre, depois que tudo resolve, ele vai para a casa de Jairo e a menina já está morta. E quando ele chega lá, todo mundo chorando, e Jesus pergunta num velório: por que vocês estão chorando, gente? Por que vocês estão chorando? A menina está morta, não, está dormindo. E as pessoas começam a rir de Jesus, a zombar dele. E isso demonstra quão sinceras eram as lágrimas dessas pessoas. Porque não estavam ali por compaixão da família, por compaixão da menina. Estavam ali para saber a nova fofoca do momento.
Porque ninguém que está num velório chorando muda para piada de uma hora para outra. Aquelas lágrimas não eram reais. Eles estavam lá chorando, Jesus falou, não, ela está dormindo, é o quê? Vamos embora, vai todo mundo embora, não quero ninguém aqui não. Some todo mundo, vai para suas casas e vai ficar no quarto da menina, só eu, os pais da menina e a menina. Então ele vira para ela e fala assim, Talita cumi, levanta-se. E ela levanta. Aquele milagre tinha tudo para ser público, porque tinha uma multidão ali no velório da menina, tinha tudo para ser público. E Jesus fez questão de esconder. Jesus fez questão de esconder. Quando você busca Deus no secreto, Ele te promove. Quando você busca Deus no meio da multidão, Ele te esconde. E Ele escondeu esse milagre simplesmente para proteger aquela criança de um relatório insensível das pessoas que estavam ali para assistir ela. Ele falou assim, mãe, você estava morta não? Você não morreu não? Diacho. Morreu não? Sabe? A insensibilidade das pessoas poderia fazer mal para aquela criança. E Jesus falou, não, ninguém vai saber. Essa menina, ela vai pregar com a vida, sem mencionar uma palavra. Porque no dia que ela estiver na rua brincando, as pessoas vão ver e pensar que é um fantasma. Não é fantasma não, é Jesus provando que a ressurreição existe, que a ressurreição funciona. Jesus não fabrica fantasma. Jesus, ele promove vida por onde ele passa. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Eu quero outro copão de água daqui. Cadê o copão? Ei, glória. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, a palavra conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, mas ele não era só um publicano, ele era um chefe dos publicanos. Ele estava em outra patente de coisa. Eu não sei se você sabe, mas os publicanos, eles eram execrados socialmente naquele contexto ali. Os publicanos, eles eram tidos como traidores da sua própria nação. As pessoas cuspiam por onde ele passava. As pessoas tinham ódio dele. E assim, e não bastava ser publicano, que já era uma coisa terrível, mas ele era publicano e bandido, ladrão. Ele roubava daquilo que ele pegava das pessoas. E isso gerava muito mais raiva, talvez o mesmo tipo de raiva que eu tenho quando eu vejo um político roubando durante a pandemia, onde pessoas estão morrendo sem ar. Eu não consigo entender, eu fico endemoniado de raiva quando eu vejo um político que é capaz de roubar durante uma pandemia onde as pessoas estão precisando de respirar. Esse era Zaqueu. E Jesus, ele estava passando e novamente ele estava cercado por uma multidão. Perceba que o elo que conecta essas três histórias é a presença de uma multidão em torno de Jesus. E isso mostra que nós calculamos sucesso de uma forma muito diferente que o céu calcula. Porque para nós, multidão pode ser uma coisa muito boa. Se esse culto aqui tivesse lotado de gente, a gente colocaria na internet que o culto bombou, que foi incrível, que foi cheio de gente. Maravilha. Mas o céu não pensa assim. Jesus, ele não se vende ao auditório, à multidão. Ele não está lá para entreter ninguém. Em algum momento, quando Jesus ele vai lá e ele multiplica pães e peixes, uma multidão busca Jesus para coroá-lo rei. Para onde Jesus vai? Ele foge. Ele vai para o monte, ele vai orar. Porque Jesus sabe que a temperatura da multidão ela é diferente em alguns momentos. Agora está todo mundo gritando, Hosana, Hosana nas alturas, bendito o rei que vem. E quando estava lá no dia de Páscoa, sendo posto diante da multidão para ser escolhido entre Jesus e Barrabás, a multidão gritou, solte Barrabás. A mesma multidão que viu curas, sinais, milagres, maravilhas, demônios sendo expulsos, estava diante de Jesus e preferiu soltar um assassino do que o autor da vida. A multidão, ela busca só a sua própria conveniência. Muitos dos que buscavam Jesus só buscavam porque ele multiplicava pão, peixe, fazia milagre. Mas poucas pessoas foram marcadas porque buscavam Jesus
só por ele ser quem ele era. Só. Aí beleza. Zaqueu vê que Jesus está passando, percebe que a multidão circulava Jesus, e ele foi até Jesus? Não. Ele subiu uma árvore. A Bíblia fala que ele subiu num sicômoro. O sicômoro, ele é uma figueira brava. Ele é uma árvore muito alta daquela circunstância, ela é muito frondosa, e quem está lá em cima consegue ver tudo que está embaixo, mas quem está embaixo não consegue ver o que está em cima. Vocês estão me entendendo? Era uma árvore com vidro fumê. Então, ele sobe ali, e Jesus, andando no seu caminho, ele para. Olha para cima. Zaqueu, desce. Eu quero comer, eu estou com fome. Eu quero comer na sua casa. E sabe, isso talvez tenha sido o ponto de tensão mais duvidoso do ministério de Jesus. Porque seria o equivalente de hoje, um pastor que nós respeitamos muito, de repente jantar na casa de um político corrupto que você vê na TV. Tipo assim, uai, o que a pessoa está fazendo com esse corrupto? Com esse bandido? Mas não estou entendendo Jesus não. Uai, Jesus, tenha critérios. Começa a ter mais critérios, Jesus. Como é que você vai comer na casa de qualquer um assim? E as pessoas começaram a julgar Jesus, porque ele foi na casa de Zaqueu. E indo na casa de Zaqueu, Jesus, ele não pregou. Jesus, ele não fez milagre. Jesus, ele não expulsou demônio. Ele comeu. Ele estava ali, ó, metendo para dentro. E Zaqueu estava inquieto. Ele estava perturbado com a presença de Jesus. Não sabia o que fazer. Ele olhava para Jesus. E Jesus só queria um pouco mais de sal, um pouco mais de pimenta. Mas em algum momento ele levanta e fala: eu sou bandido. Eu sou ladrão. Eu roubo as pessoas, é isso que eu faço. Mas eu não quero mais fazer. E agora eu quero restituir. E eu não vou só restituir, eu vou indenizar. Eu vou dar a mais. Eu vou dar 4 vezes mais do que aquilo que eu subtraía das pessoas. Eu não quero mais viver essa vida. Eu nunca quis. E Jesus, ele, com a boca cheia, ele fala assim: hoje veio salvação para essa casa. E ele tem uma conclusão que eu acho fantástico. Dá uma olhada aí, Lucas capítulo 19. Ele fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Repita comigo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. É nesse evangelho que eu creio. É nesse evangelho que eu acredito. A palavra diz que Zaqueu, ele era baixinho. Quem é a menor pessoa que está aqui com a gente hoje? A mais baixinha? Não, peraí. Quem é que tem 1,60 m para baixo? Ali, eita, irmão, Deus vai te dar a vitória. Amém? Zaqueu era baixinho. E quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei que eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de ir em congressos, em shows, sabe? Em conferências. Sabe aquelas conferências lotadas? Tem 2 anos que a gente não vê isso, né? Mas sabe aquela conferência lotada que tá todo mundo assim? E eu sou fominha, eu admito. Eu sou fominha. Se tá tendo um lugar melhor, eu quero estar lá. Mas quando às vezes eu chego muito tarde no lugar, eu tenho que, ficar fazendo... me esquivando até que eu consiga chegar na frente, certo? Estão me entendendo? Agora pensa comigo, Zaqueu era baixinho, né? Você acha que é mais fácil ou mais difícil para um baixinho enfrentar uma multidão e chegar lá na frente? Peraí, tá dividido o público aqui, é mais fácil ou mais difícil? Não, é mais fácil. Gente, se você é menor, você vai entrando por buraco que ninguém entra. Você vai se esquivando por uns caminhos que ninguém consegue entrar. Se você for muito alto, muito cheinho assim, você não passa por alguns lugares. E Zaqueu não tinha esse problema. E a pergunta que eu quero fazer para você é por que todos tinham um obstáculo igual?
O paralítico tinha como obstáculo a multidão. A mulher com fluxo sanguíneo tinha por obstáculo a multidão. Zaqueu tinha por obstáculo a multidão. Mas Zaqueu não era doente. Por que Zaqueu, que era um playboy, que não tinha doença nenhuma, não foi até Jesus, enquanto um tetraplégico e uma mulher que padecia de um fluxo sanguíneo foi? Por quê? Se o tetraplégico conseguiu, ele que não tinha doença nenhuma ia conseguir também. Mas existia algo muito mais profundo que fazia separação entre Zaqueu e Jesus. E se tratava exatamente da opinião daquela multidão. Os publicanos, eles eram muito odiados. Muito odiados. E sabe, ser publicano não é pecado, não. Ser publicano não é pecado. Você sabe o que significa publicano? Não. Publicano significa servidor público. O que Zaqueu era, seria um servidor público, igual os que a gente tem hoje. Não é pecado ser servidor público. A questão é que o Império Romano exercia poder e soberania naquela região. E quando eles ganhavam a batalha e tomavam ali os seus povos, eles levantavam entre os judeus cobradores de impostos. Você vai cobrar impostos, você vai cobrar impostos, você vai cobrar impostos. E aquele judeu que é judeu nacionalista mesmo, ele diria, pode me matar, porque eu não vou cobrar não. Tirar do meu povo para dar para o seu? Não, pode me matar. E muitos fizeram isso. Muitos deram a sua vida tentando defender o Estado de Israel e não conseguiram. E quem era mais fraco, quem era mais frágil, quem tinha mais medo, aceitava se submeter a essa condição. Eles tinham alguma regalia, mas eles eram odiados pelas pessoas. Lá em Mateus, no capítulo 18, existe um procedimento bíblico que Jesus estabelece para a gente resolver conflitos como igreja. Ou seja, eu tenho um problema aqui com meu irmão. O que eu faço? Eu tenho que ir em direção a ele para ganhar o coração dele. Mas se ainda assim ele não se converte, eu pego 2 testemunhas e vou diante do meu irmão e falo assim, ei, eu quero me reconciliar com você, fala o que está acontecendo, como a gente pode resolver. E a Bíblia diz que ainda assim, se ele não se converter e não amolecer o seu coração, eu tenho que apresentar o problema para a congregação. E a igreja, pressionando esse irmão, vai dizer, não, resolve, cara, o seu problema, resolve. Mas se ainda assim ele fechar o seu coração e não se converter, a Bíblia diz, desiste. Para e trata-o como se ele fosse gentil e publicano. Ou seja, existia uma forma de se tratar publicanos. E essa forma era aquela forma assim, eu não tenho nada com você, eu não tenho um pacto com você, você não é meu irmão, eu não tenho aliança com você. É desse jeito que eu te trato, é desse jeito que a Bíblia me ensinou a te tratar. Porque era assim que os publicanos eram tratados. E sabe, se era mais fácil para Zaqueu chegar até Jesus, por que ele não foi lá? Gente, o que aconteceu na mesa dele, na casa dele, foi um milagre espiritual profundíssimo. Ele carregava no seu coração um desejo de se converter, de mudar, de se transformar. Mas ele se sentia, ele poderia até se sentir perdoado por Deus, mas ele não se sentia perdoado pelas pessoas. Assim como muitos de nós, e muitas pessoas que estão lá fora, que já viveram alguma realidade com a igreja, já pertenceram a alguma congregação e hoje não estão mais aqui. E não estão porque muitas vezes foram feridos aqui dentro. Foram expostos, maltratados, julgados. Então eu falo assim, não, eu gosto de Jesus, mas a igreja eu já não gosto tanto. Eu não quero vir para cá. Porque eu sei que Deus me perdoa, mas a igreja nem sempre. Eu sei que a igreja, assim, nem sempre. E é por isso que muitas vezes quando chega um transexual aqui sentado, todo vestido, ninguém tira o olho do irmão. Ninguém consegue tirar o olho dele, porque chama muita atenção. Você acha que a pessoa se sente bem nesse ambiente? Onde ela é julgada por aquilo que ela veste, por aquilo que ela fala. A igreja, sabe, ela fechou os seus clubinhos e não deixa mais ninguém entrar. Porque parece que a gente só admite gente perfeita, enquanto Jesus falou, traga os doentes, traga os enfermos, traga os mortos, porque ainda que esteja morto, vai viver! O Filho do Homem
para buscar e salvar o que havia se perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Eu queria que você ficasse de pé agora. Sabe, a nossa casa será conhecida como uma casa de socorro. As pessoas que estão desesperadas por Jesus. E nós não podemos fazer separação entre o perdido e o seu Redentor. Nós não podemos fazer separação entre o perdido e o Redentor. Se Jesus está aqui, nós temos que pavimentar um caminho para que venham as nações, para que venham os filhos. Não somos nós que vamos bloquear o acesso dessas pessoas a Jesus. Não. Eu não estou dizendo para a gente tolerar o errado, não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ser visto como um lugar que acolhe, que abraça, que ama, que trata, que regenera. Porque é isso tudo que Jesus faz na vida das pessoas. Ninguém apostaria na conversão de Zaqueu, mas ele estava mais quebrantado e contrito do que muitos publicanos, do que muitos fariseus, do que muitos religiosos. Jesus, a palavra diz que ele, sabe, Deus, ele não se compra por sacrifícios de animais. E se comprasse a gente daria, mas não é isso que ele quer. Ele quer um coração quebrantado e contrito, do qual ele não rejeita. Ele não rejeita. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você se lembrasse agora de um familiar seu, de um parente seu, de um amigo seu, de alguém lá do seu trabalho que você quer ver salvo. Que você quer ver salvo porque você ama, porque você se preocupa, você se importa. Mas talvez seja impossível para você, porque ele bebe muito, ele fuma muito, sei lá, ele briga muito. Cara, não importa. O que importa é que você tem que orar por ele e pavimentar um caminho